Hoje, a palavra de Deus, continuamos falando acerca dos dons do Espírito Santo. Diga comigo, dons do Espírito Santo. De quem são os dons? De quem são os dons? São teus? São teus? É para teu uso? É para teu benefício? Mais uma vez, de quem são os dons? Tem medo de falar esse nome? De quem são os dons? Os dons são do Espírito Santo. Pode pôr o próximo slide, por favor, enquanto eu ligo aqui. E o que diz a palavra de Deus? Efésios, capítulo 4, versículo que está aí, que eu não enxergo. 4:8. Ele diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu ao alto, levou o cativeiro, levou a tua prisão, você não é mais preso, você é livre. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Oh, mas está faltando convicção, hein? Diga, eu sou livre. Não há mais condenação sobre a tua vida. Você é livre. E porque você é livre, a palavra de Deus diz que Ele deu dons a você. Levando ao alto cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. A outra palavra está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E o que ele diz? Ora, sem fé. Pode colocar um pouquinho mais alto, por favor, para eu poder falar mais baixo aqui? Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, dos que o buscam. O que quer dizer galardoador? Alguém que paga salário. Recompensador. Premiador. Em Efésios, Paulo diz que Ele deu dons aos homens. E em Hebreus diz que Ele é galardoador. Ele é presenteador. Ele te paga salário. Ele é recompensador. Ele é premiador. Amém? Você pode dizer junto esse versículo que está aí, Hebreus 11:6? Fale, repita. Ora, amém? Se você o buscar, você terá presentes. Você terá galardão. Você terá recompensa. Que coisa incrível, não? Que Deus maravilhoso esse nosso. Se você o buscar, Ele vai te recompensar. Se você o buscar, vira aí para mim, Vivi, que acho que esse controle não está funcionando. O que são os dons do Espírito Santo? Nos últimos 2 meses, outubro e novembro, os nossos pastores têm ministrado acerca dos dons do Espírito Santo. E é um assunto tão rico que ele não se esgota. Não se esgota. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais esse assunto se aprofunda. E nós vamos continuar no mês de dezembro
a estudar sobre esse tema. E por que isso é importante? Porque a igreja está sendo preparada por Deus para aquilo que virá. Virá uma unção nova, virá uma nova unção, uma fase nova na igreja, e é muito importante que eu e você entenda o que são os dons do Espírito Santo. Como é que eles se manifestam? Como é que eles chegam na sua vida? E nós vamos ver essa lição dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver o que é e quais são os dons do Espírito Santo. A segunda parte nós vamos perceber que os dons estão intimamente ligados à unidade da igreja. Os dons estão intimamente ligados à unidade da igreja. E a terceira parte, nós vamos entender que os dons são dados para abençoar os outros e não para ser abençoado a si mesmo. Os dons são dados para edificar os outros e não a si mesmo, com exceção de um dom, que é o dom de línguas, que você edifica-se a si mesmo. O resto dos dons é para edificar a igreja. É para fazer crescer a igreja no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, os dons, o que é que são dons? Os dons são presente, são ofertas do Espírito Santo. Os dons são dele, mas ele manifesta em você a capacidade ou talento para uso em favor dos outros. Diga comigo, capacidade ou talento para uso em favor dos outros. O que mais são os dons? Habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes com a finalidade de equipá-los para o serviço na obra de Deus. Então, quando o Senhor te chamar através do pastor Samuel, não duvide, não tenha medo, porque o Espírito Santo está usando do servo dele para trazer a você um chamado, e ele, consequentemente, te equipará, te capacitará para fazer esse serviço para a obra de Deus. Pastor, eu preciso orar 3 meses. Não precisa não. Obedece. Obedece. Porque na obediência será concedido a você o talento ou a capacidade para exercer tal obra para benefício e para serviço do reino de Deus. O que é mais? Dom, talento ou capacidade dados por Deus à igreja para a sua edificação, isto é, crescimento e encorajamento. Através do uso dos dons espirituais, os cristãos são mutuamente edificados e o Evangelho de Cristo é proclamado. Todos os dons têm a mesma finalidade: edificar o corpo de Cristo. Todos os dons têm a mesma finalidade: edificar o corpo de Cristo. Nunca é para seu próprio benefício, é para benefício da pessoa que está ao seu lado. Você prestou atenção nisso? Os dons não são dados para seu benefício, os dons são dados para beneficiar o próximo. Com exceção do dom de falar em línguas, que nós edificamos a nós mesmos, e quanto mais nós orarmos, mais edificado nós somos. Todos os outros dons servem para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12:4 diz: ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém, o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Quem é a fonte dos dons? De quem são os dons? Para que são os dons? Os dons são dele, são propriedade dele, e ele dá a quem ele quer.
No Novo Testamento, nós encontramos pelo menos 21 dons. Há quem diga que tem 23, 24 dons, dependendo da interpretação. Porém, é possível que alguns dons sejam apenas formas diferentes de abordar o mesmo dom, de se referir ao mesmo dom. Você encontra a lista completa dos dons em Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 11, e 1 Coríntios 12, 8 a 10, 28 a 30. Você pode ler isso em casa. E deve ler. Aliás, eu dou um conselho a você, queridos. Uma das coisas que tem me incomodado nos últimos tempos é acerca do que é que nós temos ouvido. O que é que nos alimenta. Hoje nós temos as redes sociais, que há uma profundidade muito grande de pregadores, de todos os tipos possíveis e imagináveis. E a pergunta que eu faço para você é, o que você está ouvindo? O que é que está te edificando? Quantas vezes você ouve as pregações que são ministradas aqui neste lugar? Será que você tem a capacidade de chegar em casa e dizer, eu não entendi certas coisas que o pastor falou, deixa eu assistir o vídeo novamente. Deixa eu me edificar com a palavra de Deus. Deixa eu entender o que é que diz a palavra de Deus. Porque hoje, na realidade, nós corremos muitos riscos, ouvindo qualquer coisa. Nós corremos o risco de apostatarmos da fé, nós corremos o risco de nos tornarmos hereges com tantas coisas que nós ouvimos aí na internet. E não interessa que o pastor é conhecido, há muito pastor conhecido, abdicando da palavra de Deus e pregando heresias. Pastores conhecidos, pastores de nome, pregando heresias, pregando apostasia. E você tem que comparar tudo o que você ouve com a palavra de Deus. Esse é um dos dons que Deus nos deu, discernimento de espíritos. Então, Deus estabeleceu para a igreja dons ministeriais e dons espirituais. Diga comigo, dons ministeriais e dons espirituais. Quais são esses dons? Profetizar, servir, ensinar, animar, contribuir, liderar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, prestar ajuda, operar milagres, administrar, evangelizar, discernir espíritos, falar em línguas, interpretar línguas, apóstolo, pastor e mestre. Pastor, nós temos esses dons na igreja? Aqui na igreja do Parque América? Todos eles. Os 21 dons são manifestos aqui. Sabe qual é o nosso problema? Não identificarmos quando Deus está falando. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, nós oramos tanto para Deus se manifestar, e quando Ele se manifesta nós não conhecemos, nós não reconhecemos. E ele foi mais ainda além, falou, se Deus se fantasiar de palhaço, com nariz de palhaço, com cabeleira de palhaço, com roupa de palhaço, e aparecer no nosso meio, ainda assim a gente não vai identificar que é Ele. Deus se manifesta em nosso meio e nós não identificamos que é Deus falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos reservas com as pessoas. Por isso nós vamos ver que os dons estão intimamente ligados com a unidade da igreja. Está intimamente ligado com algo chamado amor. Quais são os dons ministeriais? Servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar, prestar ajuda, administrar, evangelizar, apóstolo, pastor e mestre. Esses são os dons ministeriais. Quais são os dons espirituais? Profetizar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, operar milagres, discernir espírito, falar em línguas, interpretar línguas. Em outras palavras, nós podemos dizer, a capacidade de oferecer conselhos sábios, a mensagem de conhecimento especial, grande fé, cura,
poder de realizar milagres, capacidade de profetizar, capacidade de discernir uma mensagem, se ela é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, capacidade de falar em diferentes línguas, capacidade de interpretar o que está sendo dito. Entenda uma coisa. Os dons ministeriais, eles estão disponíveis 24 horas por dia. Ninguém deixa de ser pastor, ninguém deixa de ser apóstolo, ninguém deixa de ser mestre, ninguém deixa de ser evangelista. Ninguém deixa de liderar, ninguém deixa de prestar ajuda, ninguém deixa de dar ânimo ou de contribuir. Mas os dons espirituais não estão disponíveis 24 horas por dia. E aí entra o ministério de profeta. Eu não tenho tempo para falar de todos os dons, mas eu quero abordar alguns deles. O profeta, por exemplo. Há uma grande confusão quem é um profeta. Imagina o seguinte, um policial. Quantas vezes você vê um policial por dia? Muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes você vê um bombeiro por dia? Pouquíssimas vezes. O policial você vê constantemente, um bombeiro você só vê em emergências. Somente em situações de emergência que você vê um bombeiro. Pois você pensa num profeta do Novo Testamento como sendo um bombeiro. Ele só vai surgir em situações de emergências. Mas pastor, nós acabamos de ouvir aqui uma profecia. Não ouvimos uma profecia. Nós ouvimos uma palavra de conhecimento ou de sabedoria. Você percebe a diferença? Profeta é alguém que só aparece em emergências. No Novo Testamento, não há mais a função de profeta como nós vimos no Velho Testamento. Hoje você não vai ver aparecer Elias, Samuel, Isaías. Você não vai ver um homem andando nu e descalço pelas ruas proclamando a palavra de Deus. Você não vai ver um homem deitado 300 dias de um lado, não sei quantos dias de outro, comendo comida assada num fogo de fezes. Você não vai ver isso. Mas você vai ver profetas que se levantam aqui e traz a visão da palavra de Deus. Você vai ver profetas surgirem em situações de emergência quando a igreja está abandonando a verdade do Evangelho. Então o profeta surge para trazer correção à igreja e colocar ela no prumo. Uma vez feita a sua missão, ele some do mapa. Ele não aparece. Ele está na igreja, mas ele não aparece. O que mais? Por exemplo, fé. Fé é algo que nós temos. Mas grande fé, ou uma fé sobrenatural, é um dom dado por Deus que só aparece em situações de emergência. Quando eu estava internado no hospital, depois que eu voltei do coma, Deus me deu uma grande fé. Eu sabia que eu ia sair do hospital. Eu sabia que eu ia sair vivo do hospital. Apesar dos relatórios médicos serem contrários, dizendo que eu iria morrer, eu sabia que eu iria sair com vida. E ainda que eu saísse morto daquele hospital, eu tinha certeza que no meu velório eu ia ressuscitar. Isso é grande fé. Por vezes, nós recebemos um dom do Senhor, e ele é manifesto uma época, e depois ele não é mais manifesto. É para um momento, é para uma circunstância, é para que o Senhor mostre o seu poder à igreja. Depois ele é retirado. Ah, eu tenho esse dom. Você não tem não, o dom é dele. O dom pertence a ele. Por exemplo, o dom de curar. É um dom, não é? Mas nós vemos cura constantemente? Nós vemos cura toda hora? Não. Respondendo a uma pergunta do pastor Nilo, de domingo passado. É possível alguém curar-se a si mesmo? É possível. É possível alguém colocar as mãos sobre a sua cabeça e ser curado? Sim, é possível. Já aconteceu comigo.
Quando? Numa situação de emergência, quando não havia ninguém que eu pudesse pedir ajuda. Não havia ninguém que eu pudesse pedir para orar por mim e impor as mãos sobre mim. Via de regra, isso acontece sempre? Não, só em emergências. Porque a regra é, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração da fé curará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa é a condição que a palavra coloca. É isso que nós temos que obedecer. Então nós estamos vendo que os dons ministeriais, eles manifestam-se 24 horas por dia, mas os dons espirituais não. Os dons espirituais, com exceção do falar em línguas, eles só se manifestam quando o Espírito Santo quer e quando ele tem um propósito. É por isso que nós ficamos frustrados e dizemos assim, nós não estamos mais vendo milagres como nós vimos antigamente. É por isso que existe uma palavra chamada avivamento. Na realidade, o que é avivamento? Avivamento é dar vida àquilo que está morto. E nós chamamos avivamento qualquer manifestação do Espírito Santo. Não é. Avivamento é um caso pontual, quando a igreja ela está apóstata, quando a igreja está herege, quando a igreja está distante dos caminhos do Senhor. O Senhor provoca um movimento que é chamado de avivamento para trazer à igreja a realidade. E Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. E nós vemos situações, nós vemos os mortos sendo levantados, nós vemos os enfermos sendo curados, nós vemos diversas situações que no dia a dia não ocorrem. Entretanto, nos nossos dias, à medida o pastor Samuel tem batido nessa tecla, a igreja, nós precisamos orar. E quanto mais a igreja estiver em comunhão com Deus, quanto mais a igreja estiver em proximidade com Deus, mais Ele vai manifestar o seu poder. Quanto mais a igreja se dedicar à oração, quanto mais a igreja se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus, mais o Senhor se manifestará. Quem tem os dons do Espírito Santo? É possível que alguém tenha todos os dons? É possível. É possível que alguém tenha os 21 dons. Depende da manifestação da vontade de Deus. Depende se esta pessoa entende de que a manifestação dos dons não é para benefício próprio, é para benefício do reino de Deus. Depende se essa pessoa ela não se incha com um dom que Deus dá, se achando, eu sou insubstituível. Por quê? Quem é que tem os dons do Espírito Santo? Alguém que é controlado pelo próprio Espírito Santo. Diga comigo, alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, na versão NBVP, ele diz o seguinte: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, diga, quando o Espírito Santo controlar a minha vida, Ele produzirá em mim essa espécie de fruto. Diga comigo, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito com as leis judaicas. Não há conflito com a lei. Se você tiver isso manifesto em sua vida, o fruto do Espírito, veja, não são frutos, é o fruto do Espírito, você terá capacidade para ter a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida. Sem isso, não há manifestação do Espírito Santo. Diga comigo, sem o fruto do Espírito, não há manifestação dos dons. É puro e simples. Se você não é controlado, você não tem amor, você não tem bondade, você não tem fidelidade, você não tem domínio próprio, você não tem mansidão, você acha que você vai ter fruto do Espírito, você vai ter um dom do Espírito manifesto na sua vida? A pessoa, ela é iracunda 24 horas por dia. Se ainda ela fosse, se ela se irasse e não deixar o sol colocar sobre a sua ira,
tudo bem. Mas ela se ira e deixa o sol colocar e demora 30 dias, ela continua irada. Você acha que uma pessoa dessa vai manifestar os dons do Espírito Santo? De modo nenhum. Nós precisamos entender que, eu quero voltar aqui no profeta. Nós temos a mania de chamar profeta todo mundo. Fulano dá uma palavra, é profeta. Não é! Não é profeta. Ela tem um dom de conhecimento ou tem um dom de palavra de sabedoria, mas não é profeta. Nós precisamos corrigir isso. Por quê? Porque quando chama uma pessoa de profeta, ela já quer se colocar num altar. Aqui, na Vila... bairro São Paulo, aqui, Grande São Paulo, não sei, esse bairro que tem aqui próximo aqui. Antigamente havia uma profeta lá. Chamavam ela de profeta não sei das quantas. Não vou falar o nome dela aqui. E as pessoas iam lá na casa dela, porque iam consultar a profeta, como no Velho Testamento iam buscar o vidente. Levavam um presente para ela e diz qual é a palavra de Deus para mim. E a mulher lá inventava qualquer coisa e a pessoa saía de lá dizendo que foi Deus que falou com ela. Quanta bobagem foi feita. Quanta bobagem foi feita. Fulano, Deus está me mostrando que você vai casar com fulano de tal. E a pessoa acredita nessa e casa, resultado, divórcio. Mas não foi Deus que falou? Não! Foi o homem, foi o espírito do homem. Há um livro que eu recomendo à igreja ler, que diz, Assim diz o Senhor, de John Bevere. É um livro que mostra como que esses profetas agem, entre aspas, profetas entre aspas. Você sabe, queridos, que a sua alma comunica com a minha alma? A nossa alma comunica com a alma do outro. É muito fácil. Como é que eu sei isso, pastor? É simples. Você olha para a pessoa e diz, você está triste, não está? Quem te contou? Eu estou sentindo que você está triste. Eu estou sentindo que você está abatido. Eu estou sentindo que você não está legal. O que eu posso fazer para te ajudar? Quem foi que mostrou isso? O Espírito? Não, a sua alma. Você leu as emoções das pessoas. E há muita gente aqui em cima, lendo a emoção das pessoas e falando aquilo que elas querem ouvir. Oh, Deus falou comigo. Não foi, queridos. Foi a pessoa que falou com você. Quando o Espírito Santo fala, ele produz fruto. Ele produz fruto de arrependimento. Ele produz fruto de mudança. Ele produz mudança na igreja. O que mais? Vamos para frente. Dons ministeriais e serviço. É a segunda parte desta palavra. Eu disse que os dons estão relacionados com a unidade do corpo de Cristo. Os dons, é o que está escrito, é o que eu estou dizendo. Os dons estão relacionados com a unidade do corpo de Cristo. Diga comigo, os dons estão relacionados com a unidade do corpo de Cristo. Entenda, se a igreja não tiver unidade, não haverá manifestação de dons. Por que o Espírito Santo não opera mais como no passado? Não é essa a pergunta que nós fazemos muitas vezes? Por que nós não estamos mais vendo sinais, prodígios e maravilhas como nós vimos muitas vezes aqui nessa igreja? Eu te respondo por quê. Está faltando unidade. Está faltando unidade. O irmão ali deu uma palavra que ele repetiu várias vezes. Haja respeito. Haja respeito. Haja respeito às autoridades instituídas por Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Em diante diz o seguinte. Nossos corpos têm muitos membros. Porém, esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo unido de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. E nós aqui? Alguns são baianos, outros são cearenses, outros é do Rio Grande do Sul, outros são catarinenses, outros são estrangeiros, são espanhóis, são portugueses, como eu, sou português, pelo menos eu tenho meu passaporte.
Ou como a irmã Ruth, que é espanhola, também tem o passaporte dela, é espanhola. E assim vai. E ele diz: entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos no só corpo. Todos nós somos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nos foi dado beber do mesmo Espírito. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Presta atenção. Diga comigo, na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Quem estabeleceu o pastor Samuel como pastor desta igreja? Foi o pastor Dirceu? Foi? Não, foi o pastor Dirceu. O pastor Dirceu, Nilo. Foi ele que impôs as mãos e impôs ele. Tem certeza? Tem certeza absoluta? Ah. Quem foi que colocou? Deus. Quando a gente se levanta contra a autoridade, estamos se levantando contra quem? E aí? Deus colocou tudo no seu devido lugar. Quando eu não me dou com o Nilo, não oco a cara do Nilo. O Nilo prega, eu tapo meus ouvidos, não quero nem saber o que ele está falando. O que é isso? Falta de unidade. Eu não topo o Sérgio, eu olho o Sérgio, me dá um arrepio, me dá uma repulsa. O que é isso? Falta de unidade. Eu olho para a Francisca e digo, nossa, eu não suporto ver essa mulher na minha frente. Sai para lá. O que é isso? Falta de unidade. Se eu não respeito o meu irmão, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, eu vou amar a Deus que eu não vejo? Eu vou querer que os dons do Espírito Santo sejam manifestos? Não serão, queridos. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Presta atenção. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 14, 1. E procurai com zelo os dons espirituais, segui o amor. 1 Coríntios 13, 13. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor. Romanos 12, 9 e 10, na versão NBVP. Não finjam apenas amar os outros. Não finjam amar os outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Presta atenção. Paulo vem falando em 1 Coríntios 12 acerca dos dons. E tem uma particularidade. A quem é que ele estava falando sobre os dons? Para a igreja de Coríntios, que era a igreja que tinha dons e mais dons. Era a igreja que tinha todos os dons. Se você ler a Epístola de Coríntios, você vai ver que ela tinha todos os dons. Mas a igreja de Coríntios tinha pecados sérios. Primeiro, ela permitia um rapaz que dormia com a mulher do pai. Segundo, a igreja de Coríntios não respeitava a Santa Ceia. Uns comiam demais e outros se embebedavam. E outros problemas. Terceiro, estava me esquecendo. Tinha divisões, um dizia eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. É igual chegar aqui, eu sou de Nilo, eu sou de Samuel, eu sou de Dirceu. Aí Paulo fala, quem são esses?
Quem é Paulo? Quem é Apolo? Por um acaso, um plantou e o outro regou, mas quem é que dá o crescimento? Quem é que importa? Deus. E no meio do 1 Coríntios 12, quando ele está falando sobre os dons, 1 Coríntios 13, Paulo interrompe, parece que ele interrompe falar dos dons e vem falar do amor. E no último versículo do capítulo 12 ele diz: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele começa a falar sobre o amor. Capítulo 14, ele volta a falar dos dons. Sem amor não há manifestação de dons. Eu tenho dito o seguinte: nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos clamar, nós podemos fazer o que quisermos. Se a igreja não andar em amor, o Espírito Santo não manifestará os seus dons. Pode esquecer. Quando nós vimos manifestação de dons e mais dons nesse lugar, essa igreja era uma só. Havia unidade plena. Quando essa unidade plena voltar a este lugar, e nós respeitarmos uns aos outros, nós respeitarmos as autoridades instituídas por Deus, os dons e mais dons serão manifestos nesse lugar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga para o seu irmão ao seu lado: eu creio. Que quando nós formos um, diga para ele: eu creio. Que quando nós formos um, os dons se manifestarão nesse lugar. A responsabilidade é sua. Pastor, a responsabilidade é do pastor Samuel. Não, a responsabilidade é sua. Está na sua mão. Está na sua mão. Olha para a sua mão aí. Assim como a salvação está na sua mão, a manifestação dos dons também está nessa mão aqui, ó. Está na sua mão. Você quer ver manifestação dos dons nesse lugar? Quer ver? Respeita o seu irmão. Respeita o seu pastor. E você vai ver a operação dos dons nesse lugar. Você vai ver o coxo sendo levantado. Você vai ver o cego vendo. O paralítico andando. O morto sendo ressuscitado. Pastor, você já viu um morto ser ressuscitado? Já. 2. Os médicos disseram: não escapa. 1 semana está morto. 1 semana o homem estava vivo e continua pregando o evangelho. Um foi curado de AIDS, quando o AIDS não tinha cura, e ainda não tem. E o Senhor restaurou o corpo dele inteiro. Eu vi uma mulher sendo curada de câncer no seio, com vários nódulos, e eu vi a mão do Senhor estourando nódulo por nódulo. A roupa aqui subia, como uma mão aqui dentro. A roupa subia, e o Senhor estourando nódulo por nódulo. Ela foi para o médico, e o médico diz: eu vou te operar. Ela diz: não me opera, faz exame de novo. E a mulher disse, e o médico disse: quem manda aqui sou eu. Ela falou para o médico: tudo bem, você vai me operar. Mas quando eu voltar, e você me disser que não havia câncer, você vai me ouvir e você não vai fugir, porque eu vou te falar do Cristo que eu creio. O homem: eu sou judeu, eu não te perguntei o que você é, você vai ouvir o Cristo que eu creio. Pois ela foi, operou, o médico não achou nenhum nódulo, voltou, ela meteu a mão, o seio estava lá, e ela disse para o médico: então, não tinha nada. Eu não te falei, seu teimoso, seu herege? Ficou brava com ele. Agora você vai me ouvir. Eu tenho outros pacientes. Eu não te perguntei. Você vai me ouvir falar de Cristo. Você me deve essa. E ela falou de Cristo para ele. E ele diz assim para ela: olhe, eu sou judeu e eu sou ateu. Eu não creio em Deus e eu não creio em Cristo. Mas uma coisa eu tenho que dizer: houve um milagre na sua vida, porque não tinha câncer aí dentro. Não tinha câncer. Pois eu creio nesse Deus, que me tirou da morte e me trouxe para a vida.
Entenda. A palavra de Deus é clara. Sem amor não há manifestação dos dons. Porém, Paulo disse, uma vez que você restabelece esse princípio na sua vida, desejem intensamente os dons mais úteis. Desejem os dons mais úteis. Eu quero ser apóstolo. Eu quero ser pastor, eu quero o lugar de Samuel. Eu quero ficar no lugar dele. Recolha-se a sua insignificância. Recolha-se a minha insignificância. Porque Paulo diz, somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Temos todos o dom de cura? Temos todos a capacidade de falar diferentes línguas? Temos todos a capacidade de interpretar o que é dito? E quando ele fala aqui diferentes línguas, não são línguas estranhas. São línguas das nações. É possível alguém estar falando em línguas, está falando no inglês fluente e ela não falar inglês. E o americano ou o inglês que estiver aqui entender perfeitamente. É capaz ela estar falando em Swahili, que é uma linguagem da África, e você não entender nada, mas alguém que fala em Swahili entender perfeitamente. Todos têm esse dom? Claro que não. Mas, o que diz a palavra de Deus? Quando vocês se reunirem, por estarmos ali em unidade, um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Diga comigo, tudo o que for feito, deverá fortalecer a todos. A igreja tem que sair fortalecida? Todos têm que sair daqui fortalecidos. Agora, para o perfeito funcionamento da igreja e a expansão do reino de Deus, existem diversos dons, mas todos de serviço. Ou seja, alguém para servir, nunca para ser servido. Diga comigo, alguém para servir, nunca para ser servido. Guarda isso. No reino de Deus, você nunca procura ser servido, você procura servir. Maior é o que serve. Quer ser maior no reino de Deus? Sirva mais. Quanto mais você servir, maior você será. Os que desempenham alguma função na igreja estão para o serviço e aperfeiçoamento dos santos, pondo em prática o dom recebido por Deus para benefício dos santos, e não busca o seu próprio interesse, ou o faz por negócio, ou fonte de lucro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 9, diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros do mistério de Deus. Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quando ele fala apóstolo aqui, pode colocar os outros 5 ministérios: profeta, pastor, mestre e evangelista. Você sabe qual é o peso de ser um pastor? Você sabe o peso que um pastor leva semanalmente? E ele tem que apresentar cada um de vocês diante de Deus. E mais, vai ter que prestar contas de cada um. E a palavra diz que o faça com alegria e não gemendo. Qual é a palavra que Paulo usa aí? Ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros. A palavra que Paulo usou aqui não é o ministro de Estado que nós acostumamos a ver, que está nos palácios com carro blindado, segurança, gastando dinheiro à vontade. O ministro que Paulo fala aqui, a palavra que ele usou chama uperetes. Em grego o termo é uperetes. Obrigado, seu Nilson. O termo é, até melhorou, olha. Até minha voz que está feia ficou bonita agora.
O termo que Paulo usou é operetes. O que quer dizer operetes? Olha o termo que Paulo usou aqui. O termo em grego operetes quer dizer criado, remador de baixa categoria, remador subordinado, qualquer que serve com as mãos. É um escravo condenado que terminaria seus dias sendo remador de baixa categoria, que ficava no fundo dos navios e remava até a morte. Esse ser que Paulo fala aqui, esse ministro que Paulo fala, era um homem condenado à morte. Ele iria remar o navio até a morte, e quando morresse era jogado na água. Não tinha funeral, não tinha absolutamente nada. E Paulo disse que os homens nos considerem como esse remador de baixa categoria. É o que nós estamos vendo nos pastores que andam por aí. Quando você aciona a internet, é o que você está vendo nos pastores que estão por aí? Não. Você vê pastores de Ferrari, de Camaro, helicóptero, navio, iate, avião a jato, Mercedes último tipo, BMW último tipo. Você vê pastores usufruindo de uma riqueza, de uma vida absurda, ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Há pastores que ganham 100 mil reais por mês. É um absurdo. O homem tem um apartamento de 150 metros, já não serve. A partir do momento que ele é apóstolo, ele passa para um apartamento de 450 metros. Aonde está o peretes? Aonde está o remador de baixa categoria? É isso que Paulo fala, que os homens olhem para nós e nos considerem como um remador de baixa categoria. Um homem que não tem valor nenhum, que está condenado à morte e que vai executar a sua função até morrer, até se gastar pelo Evangelho. Um pastor se gasta pelo Evangelho. O verdadeiro pastor é que nem esse homem aqui. Eu conheci ele há 50 anos atrás. Não é que ele é pobre hoje, não, ele não é pobre. Mas quem viu esse homem quando começou e vê hoje, a diferença é muito grande. A perda de patrimônio é muito grande. E ele se deixou gastar, se gastou e se deixou gastar. E ainda continua se gastando, mesmo jubilado, por amor a Jesus e ao Evangelho. Você pensa que é fácil para esse homem ter que levantar todo dia de manhã, ter que trabalhar numa empresa, prestar contas, prestar relatórios, voltar, vir para a igreja, ser marido, ser pai? É fácil, é uma maravilha. E Paulo diz que os homens nos considerem como esse, remador de baixa categoria. Para terminar, pastor, você não está falando de dons? Estou, dos dons ministeriais, que tantos desejam, que tantos querem. Você acha que pastor é formado em seminário? Você acha que pastor é formado em escola bíblica? Nenhum seminário forma pastor, nenhuma escola bíblica forma pastor. Sabe onde o pastor é formado? Aqui no banco. Sabe onde eu fui formado? Num banco duro como esse. É aqui que nós aprendemos a palavra de Deus. Sabe onde nós somos formados? Amassando barro, aqui nessas ruas aqui atrás. Sabe onde nós somos formados? Varando madrugada vendo os nossos pais expulsando demônios e a gente sem aguentar, porque no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, tinha que estar na escola, cada um caía de um lado. Mas ninguém arredava o pé, ninguém ficava em casa, porque a gente tinha que acompanhar os nossos pais. Foi ali que nós fomos formados. Mas hoje as pessoas acham que porque fez um seminário, fez uma escola bíblica e é pastor, eu tenho que ser ordenado. Negativo. Isso só são ferramentas que ajudam, mas não faz de uma pessoa um pastor. Aliás, em 1850, Charles Finney, um grande avivalista, ele dizia: milhares de seminaristas saíram do seminário e foram para as igrejas, pregaram durante um ano, milhares de sermões, durante um ano, e no final do ano,
nenhuma viva alma se converteu. Pregações fúteis, pregações de fichinha, pregações de livrinho, pregações de caixinha de promessa. Nenhuma alma se converteu. Os homens tinham a letra, não tinham o espírito. E eu quero terminar dizendo a diferença entre ser e estar pastor. A diferença entre ser e estar pastor. E quando fala pastor, eu coloco os outros ministérios, os outros dons ministeriais. Aquele que serve não serve a uma denominação, e sim ao Senhor em primeiro lugar, e ao reino de Deus. Aquele que é chamado não é chamado por uma denominação, e sim é chamado por Deus. Ele mesmo concedeu, Efésios 4:11, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E 1 Samuel 16:7, ele diz o seguinte: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós olhamos para o diploma, nós olhamos para a formação, nós olhamos para aquilo que a pessoa sabe, mas Deus olha para o coração, o que é que está dentro do seu coração, qual é a intenção do seu coração. Uma coisa é ser, outra coisa bem diferente é estar. Ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, qualquer um dos dons ministeriais, é ser disponível, como o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 4, 9 a 13. Quem diz apóstolo diz o mesmo aos outros chamados do ministério. Ser pastor é responder a uma chamada de Deus. É um dom de Deus. Um servo está pronto para enfrentar adversidades e nem por isso desiste da sua chamada. Aí está a diferença entre ser e estar. Estar pastor é responder a uma chamada da denominação, ou seminário, ou desejo pessoal. O fato de estar pastor, muitas vezes ostentando um título, um cargo, um bom salário, usufruindo de regalias e poder, não faz essa pessoa realmente um pastor, um servo. Por isso que quando algo não vai de acordo com a sua vontade, abandona a sua chamada ou faz rebelião. Alguns abandonam a chamada, outros fazem rebelião. Não estou contente com o rumo, vou sair, mas sai e leva meia dúzia, leva 30, leva 40. Rebeldes como ele. E a palavra de Deus diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Isso é muito sério, queridos. Nós estamos falando dos dons. Estamos falando dos dons. Só que, quando Deus chama alguém, Ele unge essa pessoa. Quando Deus chamou Saul, Ele ungiu Saul. Porém, Saul, à medida do tempo, ele foi desobediente e Deus o rejeitou. E Deus nomeou Davi. E o mais interessante é que a unção de Saul não acabou tão rapidamente. Ela foi acabando com o tempo. E quando ele viu que ele não tinha mais unção, ele foi consultar uma pitonisa, uma mulher que consultava os mortos. E quem disse que foi Samuel que apareceu ali, foi ele. Pela descrição que a mulher deu, ele diz, é Samuel. Não, não era Samuel, era um demônio. Era um demônio. Deus nunca permitiria que Samuel aparecesse ali. Jamais. Anjo da igreja, como diz em Apocalipse, é igual ao pastor da igreja. Os que têm liderança na casa do Senhor são chamados de anjos, no sentido de que os pastores são mensageiros responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para as igrejas locais. Eles são enviados e comissionados por Cristo para zelar pelo desenvolvimento espiritual ao povo de Deus. Está de acordo com o princípio bíblico da responsabilidade que o Senhor confiou aos ministros do Evangelho. A palavra diz em Hebreus 13:17 que os líderes das comunidades cristãs velam pelas almas dos fiéis como quem há de prestar conta delas. Eu acabei de falar isso e estou repetindo. O pastor vai prestar contas.
Pastor, você não está falando de dons? Repito, estou falando dos dons ministeriais. Durante esses dias nós vimos acerca dos dons espirituais, falar em línguas, interpretação, profecia e por aí afora. São os dons espirituais e nós ouvimos excelentes aulas aqui. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos. Mas hoje nós estamos dando ênfase aos dons ministeriais. E eu criei um quadro para representar como que é a igreja espiritualmente. A Bíblia diz que nós somos um corpo e que Cristo é o cabeça da igreja. Ora, o pastor ele é colocado como sendo o cabeça. Mas se Cristo é o cabeça, onde entra o pastor? Por isso que eu coloquei o pastor como sendo o pescoço. Porque o pescoço ele une a cabeça ao corpo. É pelo pescoço que as instruções são transmitidas ao corpo. Recebe da cabeça, não interrompe e transmite ao corpo. E eu coloquei aí, Cristo é o cabeça, o pastor, que é o anjo da igreja, pode-se dizer que ele é o pescoço. Os pastores auxiliares, o braço direito, o braço esquerdo, não estão na mesma posição que o pastor da igreja. Não estão na mesma posição que Cristo. São auxiliares, braço direito, braço esquerdo. Os colaboradores dos departamentos, perna direita, diáconos, perna esquerda. Ou o contrário, não interessa. Eles fazem as coisas andarem. Recebem as instruções e levam as instruções à igreja. E o corpo, o tronco, são os irmãos. É assim que é representada espiritualmente a igreja. E cada um desempenha a sua função. Eu sou mais velho do que o pastor Samuel. Eu tenho mais experiência de vida ministerial e de vida, de idade, do que ele. Mas eu me submeto de livre e espontânea vontade a ele. O que ele me diz para fazer, eu faço. E você não refila? Não. Porque eu já aprendi há muitos anos o princípio de autoridade e submissão. Eu aprendi que com os homens de Deus com quem eu fui treinado, inclusive está aqui um deles, de que ordem de pastor não se refila, obedece. Ordem de pastor não se reclama, obedece. Meu pai foi um deles que me ensinou esse princípio. E como funciona a igreja juridicamente? Espiritualmente é assim que funciona, e juridicamente. Como é que a igreja funciona juridicamente? Toda a igreja, Igreja Batista do Parque América, Igreja Batista do Povo, Igreja Batista da Lagoinha, não importa qual seja a igreja. Toda a igreja tem um CNPJ. E como CNPJ, ela é representada como sendo uma empresa. Como empresa, ela tem um presidente, ela tem um vice-presidente, ela tem secretários e ela tem tesoureiros. Porém, criminalmente, quem responde pela instituição igreja, CNPJ tal, é o presidente. Se houver qualquer problema, é o pastor Samuel que responde. Não é o Nilo, não é o Rodrigo, não é o Francisco, não é o Dirceu, é o Samuel que responde. 46 anos quem respondia foi o pastor Dirceu. Agora essa carga está com o pastor Samuel. O pastor, juridicamente, ele é um CEO, o Chief Executive Officer, que significa diretor executivo em português. É a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É responsável pelas estratégias e pela visão da empresa. Quando a gente fala empresa aqui, leia-se igreja. Então, espiritualmente, Deus capacita os membros da igreja com seus dons. Ele capacita os seus membros com os seus dons. E juridicamente a mesma coisa. Juridicamente a mesma coisa. Todos nós somos responsáveis por fazer funcionar esta igreja. Cada um de nós responde a uma chamada.
Uns na escola bíblica, outros no louvor, outros como diáconos. Você reparou que você está aqui dentro e o seu carro está protegido lá fora? Você está preocupado com o seu carro lá fora? Não, por quê? Porque tem alguém cuidando dele. Você reparou que você chegou aqui e esse ambiente está limpo, cheiroso, claro, todas as luzes funcionando, equipamento de som funcionando, instrumentos funcionando, tudo funcionando? Você reparou que mesmo quando você está em casa, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, você consegue assistir o culto da igreja? Tem uma pessoa sentada ali numa salinha ali, cuidando da transmissão. Tem homens ali, cuidando da operação desse som, para que não fira os nossos ouvidos. Para que esse culto aconteça, intercessores intercederam para que esse culto acontecesse. Cada pessoa tem uma função. Qual é a sua? Qual é o dom que você tem? Pastor, eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Tem sim. Pelo menos um você tem. Eu quero fazer uma pergunta para terminar. O que te motiva a vir aqui à igreja? Por que você vem aqui? O que te motiva? E a segunda pergunta é, o que te impede de vir? Eu, por exemplo, hoje eu tenho um impedimento, que durante muitos anos eu não tive. Eu tive momentos de estar na igreja de segunda a domingo. Não parava. Eu tive momentos que eu trabalhei 18 horas por dia na igreja. 18 horas por dia. Isso quer dizer que eu dormia 6 horas? Em hipótese alguma. Houve momentos que de sábado para domingo eu não dormia. Eu ficava acordado a noite inteira meditando, orando na palavra que eu ia pregar no domingo. Hoje eu tenho um impedimento, eu não posso estar em todos os cultos. O que eu não gosto. O que eu não gosto. Me chateia isso. Mas é um momento que Deus estabeleceu para mim. Então eu dou graças a Deus por tudo. Mas você que não tem impedimento, o que te impede de vir de domingo de manhã e à noite? Ai, pastor, eu tenho mais o que fazer. Será? O que é mais prazeroso do que estar na presença de Deus, junto com os nossos irmãos? O que é mais prazeroso do que louvar a Deus? O que é mais prazeroso do que nós colocarmos os nossos talentos, os nossos dons à disposição do corpo de Cristo? O que é mais prazeroso do que nós sermos abençoadores uns dos outros? Existe um dom que não é dado pelo Espírito Santo. É um dom que é dado pelo próprio Deus. Sabe que dom é esse? O dom da vida. E esse dom, Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, é tão gentil, que Ele dá esse dom para todos os homens, sem exceção, sendo cristãos ou não. Em Gênesis diz que Ele fez o homem do pó da terra, e Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Pneuma. Soprou. Você já leu o Salmo 139? Quem já leu o Salmo 139? Nossa, quanta gente não leu? Leia. Você vai entender como você foi formado. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, a vida começa. E esta vida, ela é eterna, ad eternum. Ad eternum, termo do latim que é por toda a eternidade. Olha só, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a vida começa ali e ela nunca
nunca mais termina, ela é eterna. Ou para a vida, ou para a morte eterna. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Mas Deus deu esse dom a você. Deu esse dom ao homem. E eu pergunto a você, o que você está fazendo com o dom da vida que Ele te deu? Eu sei o que eu estou fazendo com esse meu dom da vida que eu recebi há 2 anos e meio atrás. De novo. Eu tenho buscado o Senhor diariamente. Estudado a palavra de Deus. Meditado, comido esta palavra. Buscando revelação desta palavra. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte. A igreja está sendo preparada para um novo tempo. Todos esses ensinamentos, domingo passado nós oramos, domingo retrasado ou passado, eu não me lembro, nós oramos para que vocês recebessem os dons do Espírito Santo. E todas as pessoas que eu orei, eu disse, não anda pelas vistas, anda pela fé. Pastor, eu não recebi nada. Engano seu. Os dons estão incubados em você. No momento certo, Deus vai fazer com que esses dons sejam revelados. Lembre-se, os dons são do Espírito Santo, não são seus. No momento certo, no momento exato, Ele vai manifestar os dons na sua vida. Ou será uma palavra de sabedoria, ou será uma palavra de conhecimento, ou será o dom de línguas, ou será uma profecia, ou será, seja lá o que for, no momento que Ele determinou, não é quando você quer. O único dom que a gente tem disponível é o dom de falar em línguas, que a qualquer minuto você pode falar. Mas os dons espirituais, eles só se manifestam no tempo que Deus determinou. Amém? Graças e paz, queridos, que o Senhor vos abençoe ricamente em nome de Jesus.